Isaías 9, 7, quero compartilhar uma palavra com vocês, baseado aqui no que o pastor Eibe está falando. Isaías 9, 7, diz assim: o seu reino sempre crescerá e haverá completa paz. O seu reino sempre crescerá e haverá completa paz. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, nos ensina, Senhor, abre o nosso coração para compreendermos o reino imparável. Sejam mais do que palavras humanas, seja mais do que um ensino, seja revelação do Espírito Santo, assim como o Senhor falou com o pastor Eibe, o nosso líder nacional. Ó Deus, o Senhor deu essa palavra para ele. Ó Deus, fala com cada um de nós, que não seja a palavra do pastor Eibe, mas que seja a palavra do Senhor para cada um de nós. Em nome de Jesus, revela a tua palavra. Amém, amém. Se você crê na sua oração, aplauda bem forte o nome de Jesus. Muito bem. Então, esse texto que o pastor Eibe acabou de ler, e que eu acabei de ler também, o seu reino sempre crescerá e haverá completa paz, está falando de Jesus. O Isaías está falando do menino que nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então ele está falando de Jesus, que o reino dele sempre crescerá. Diga bem forte comigo: o reino de Jesus sempre crescerá. Sempre crescerá. Então, nas parábolas de Jesus, ele falou muito sobre o reino. Foi o assunto que ele mais falou. Ele comparou, por exemplo, o reino de Deus com o grão de mostarda. Ele disse que, apesar do grão de mostarda ser um dos menores grãos da natureza, ele cresce, se torna um arbusto muito grande e os pássaros de todos os lugares vêm se abrigar nele. Então, assim que é o reino de Deus, ele pode parecer pequeno, não é? Pode, como a gente começou aqui, eu estava lembrando, a gente com os banheiros ali atrás de telha de zinco. Quem é desse tempo aí que usou aqueles banheiros, né, de telha de zinco lá atrás? O Pasquides era uma tenda que nós fizemos, eu participei da construção, não é? A gente fez uma tenda de madeira ali, cobriu com lona, não é? E aí jogou ali um pouquinho de cimento, não é? Então era assim, irmãos, e olha onde que chegou, não é? O reino, e agora está começando outras igrejas e vai crescer muito mais. Vocês expandiram para Curitiba, não é? Então, atravessaram o estado, e Jesus falou sobre o reino de Deus. Ele falou que o reino de Deus é comparado ao homem que planta sementes e vai dormir. E enquanto ele dorme, as sementes germinam e frutificam sem que ele se desse conta. Isso significa que o crescimento vem de Deus. Um planta, outro rega, mas o crescimento vem de Deus. Quem está me acompanhando? Agora, a igreja local, a nossa igreja, a igreja local, é o coração do reino de Deus. Porque olha o que a Bíblia diz em Efésios 1:23, a igreja é o corpo de Cristo, ela completa Cristo. Meu Deus do céu, é incrível isso, né? Então, a gente olha para a igreja primitiva, eu quero dar uma olhada com vocês na igreja primitiva, para a gente ver esse reino que não para de crescer. Então, apesar de muitas perseguições, a gente não tem perseguição hoje, quase, né? Muito pouca, pelo menos no Brasil não tem, mas também, apesar de tanta dificuldade financeira, não tinha ninguém financiando eles. Uma igreja que começou com 12 homens, né, o ministério de Jesus ali, com 12 homens. Olha o que os inimigos da igreja vão dizer dela. Eles vão dizer assim: estes que têm transtornado o mundo chegaram aqui. Então a igreja se tornou luz do mundo, a igreja se tornou sal da terra. Agora preste bem atenção no que eu vou dizer para você. É muito importante isso, irmãos, porque eu vejo muita gente pensando na igreja assim: olha, a minha igreja está muito legal, agora a minha igreja tem um telão de LED, agora a minha igreja está muito confortável, com bancos muito confortáveis, está muito jóia a nossa igreja, agora está muito legal. Não, irmãos, não é isso que Jesus pensou como igreja. Ele pensou na igreja assim, como um grão de mostarda, como uma semente que vai crescer e vai multiplicar, e tem que multiplicar. Se não crescer, se não multiplicar, não está cumprindo o propósito. Eu quero dar uma olhada então
na igreja de Atos, olha o que fala. A Bíblia diz que, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, num dia só, uma pregação do apóstolo Pedro, 3.000 pessoas se renderam e foram batizadas. Olha só como que era a igreja primitiva. Agora, irmãos, tinha alguém contando ali, tinha alguém fazendo conta, 3.000. Eles contaram, era importante para a igreja o crescimento. Não era essa coisa assim, ninguém valoriza o crescimento, é mentira do diabo. Atos 4:4 fala que subindo o número de homens a quase 5.000. Começou com 3.000, eram 12, depois 120, depois a gente vê 500 pessoas reunidas. Quando Jesus partiu, tinham 500 pessoas olhando a assunção de Jesus. A igreja cresceu. Agora, irmãos, pensa, muita gente agora em Atos dos Apóstolos, 3.000, depois 5.000. Olha o que diz Atos 2:47. Todos os dias, diga aí, todos os dias. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Atos 5,14 dizia, crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Atos 6,7 diz, se multiplicava o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Perceberam? Então, havia uma importância para aquela igreja primitiva o crescimento. A multiplicação, e não era um crescimentozinho, não. Eles contavam, eles registraram isso para nós. Esse é o reino imparável. Quem está começando a me entender? A igreja é o coração do reino de Deus. O reino de Deus é um reino que sempre cresce. Nós acabamos de ler. O seu reino sempre crescerá e haverá paz completa. Agora preste bem atenção. Por que isso? Por que Jesus espera que o reino dele cresça? Por que ele espera que a igreja dele não fique só acomodada? Eu não estou gostando disso, eu não estou gostando daquilo outro. Por que ele espera que a igreja dele se multiplique? Como o grão de mostarda. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. A igreja é responsável por tudo que está acontecendo agora no país, sabia? Nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. Deixa eu te falar uma coisa. Se não está acontecendo, a culpa é da igreja. Eu vou te provar isso. Olha o que diz 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, tem alguém que é povo de Deus aqui nessa noite, dá um grito de aleluia aí bem forte. Olha o que a Bíblia diz. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos ou dos seus pecados, então eu ouvirei dos céus. Perdoarei os seus pecados, mas não somente isso, eu sararei a sua terra, eu sararei o Brasil. Se o Brasil está doente, é porque a igreja não está orando, é porque a igreja não está se humilhando, é porque a igreja não está se arrependendo. Nós somos a luz, nós somos o sal, nós somos os responsáveis por esse reino imparável. Quem está comigo aqui? Amém, queridos? Então eu quero te mostrar bem rapidamente aqui, na verdade são desafios, eu quero te desafiar. Nós vamos começar esse novo ano com esse desafio prático aqui na sua vida, não é? Vamos olhar, irmãos, vamos olhar para cima, vamos olhar para o alto, não é? Às vezes a gente está olhando só para dentro de nós. Talvez vocês esperavam uma palavra hoje assim, né? Vamos ter um ano para ficar todo mundo rico, e tomara que você fique mesmo. Mas vamos ter um novo ano, irmãos, de um reino imparável. Vamos ter um novo ano da gente olhar para o reino de Deus, da gente ser igreja, da gente mudar a história desse país. Imagina que os caras falam ali dos apóstolos, estes que alvoroçaram o mundo estão entre nós. Irmãos, o mundo tem que falar isso da igreja. Rapaz, esses que estão alvoroçando o mundo, esses que estão transformando o mundo, estão entre nós. Amém, queridos? Vamos ver aqui rapidamente essas características de uma igreja que vai experimentar o reino imparável. Quem quer experimentar o reino imparável esse ano? Amém? Na sua vida e na vida da igreja. Então eu quero te mostrar aqui três coisas só. E vou ser muito objetivo. Então, uma igreja que vai experimentar o reino imparável, essa igreja vai experimentar o reino imparável, sim ou não? Já está experimentando, mas vai experimentar muito mais. Então, grita aí comigo, é uma igreja cheia da palavra. Bem forte, é uma igreja cheia da palavra. Como vai o seu relacionamento com a palavra? Então, olha só o que diz Atos 2,41. Os que aceitaram a mensagem, ou seja, a palavra.
foram batizados, havendo um acréscimo de quase 3.000. Por que a igreja cresceu? Por que houve um acréscimo de quase 3.000? Por quê? Eu vou ler de novo, vou te ajudar. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, havendo um acréscimo de quase 3.000. Por que houve um acréscimo de quase 3.000? Eles aceitaram a palavra. Alguém pregou a palavra. Alguém conhecia a palavra ao ponto de pregá-la. E quando a palavra foi pregada, eles receberam a palavra. E a igreja cresceu, 3.000. Só tem crescimento se tiver palavra. Quem está comigo aqui? Olha o que diz Atos 4:4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, subindo o número de homens a quase 5.000. Por que subiu o número de homens a quase 5.000? Porque eles ouviram a palavra, alguém estava pregando a palavra. Eu não consigo pregar a palavra se eu não estudar a palavra. Para eu pregar isso para vocês, essa palavra passou por dentro de mim, passou pela minha mente, eu estudei essa palavra, eu organizei ela, eu sei o que eu estou ensinando para vocês. Então alguém estava estudando a palavra, estava ministrando a palavra e a igreja estava crescendo. Só tem crescimento se a igreja tiver um relacionamento responsável com a palavra. Olha o que diz Atos 6:7. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. E grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Olha só, então crescia a palavra, as pessoas cresciam no relacionamento com a palavra de Deus, levavam a palavra de Deus a sério e o número de discípulos crescia. Vocês estão percebendo que sempre que a igreja tratava a palavra com responsabilidade, com dedicação, ela crescia. Aumentava o número de discípulos. Por que isso? Porque Jesus é a palavra. João 1:1 diz que no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. É interessante, Apocalipse 19:13 fala que na sua capa, a capa de Jesus, estava encharcada de sangue, e ele se chama a palavra de Deus. Como que Jesus se chama? Nós não podemos tirar, irmãos, Jesus da pregação, não é? Muita pregação sem Jesus, muito ensino na igreja sobre tantos assuntos. Esses dias eu deixei alguém pregando em Curitiba, e aí o cara mandou para mim a palavra, para eu olhar a palavra dele. Eu sempre peço para olhar a palavra. Eu olhei a palavra, muito interessante o assunto que ele ia pregar, muito profundo o assunto que ele ia pregar. Eu só fiz uma pergunta, mas e Jesus? Onde está Jesus nessa palavra? Aí ele disse, cara, vou te falar onde que tu vai colocar Jesus nessa palavra, que é muito boa. Coloca Jesus bem aqui, ó, nessa palavra. Entende o que eu estou falando? Irmão, Jesus é a palavra. Se nós tirarmos Jesus da igreja, nós tiramos o poder de crescimento da igreja. O evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. A palavra é a espada do Espírito. Não tem crescimento sem palavra. A gente vê o apóstolo Paulo pregando para um grupo de mulheres ali. Ele estava falando para um grupo de mulheres, na verdade eles estavam orando, um grupo de mulheres encostou ali, o Paulo começa a pregar, e a Bíblia diz em Atos 16:14, certa mulher chamada Lídia nos escutava, ouvia a palavra. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Por que a Lídia converteu? E a conversão da Lídia foi revolucionária naquela região. Por quê? Por que ela converteu? Porque ela ouvia a palavra que Paulo dizia. Mas não era uma palavra humana, porque a Bíblia diz que Deus abriu o coração de Lídia para ela compreender as coisas que Paulo dizia. Na casa de Cornélio foi a mesma coisa. Fala que o Pedro estava pregando a palavra quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Atos 10:44. Todos que ouviam a palavra, o Espírito Santo caiu sobre eles. Então, irmãos, eu quero te fazer um desafio aqui, nesse ponto. Josué 1:8 diz assim, olha... Coloca aí para mim, Patrick, Josué 1:8. Não cesses de falar desse livro da lei. É a palavra. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então Josué tem essa missão impossível de colocar o povo de Israel dentro de Canaã. O Moisés morreu, o cara que abriu o mar, o cara que fazia milagre morreu. O Josué não tem essa experiência, ele nunca fez um milagre desse, ele está apavorado.
Ele vai orar e Deus fala para ele: Josué, o segredo é o seguinte, eu vou te dar o segredo do Moisés. Você não pode deixar, você não pode cessar de, primeira coisa, de falar do livro da lei. Quem quer experimentar o reino imparável esse ano? É a missão da igreja. A igreja é o coração do reino. Agora presta atenção, primeira coisa, ela tem que ser cheia da palavra. Agora veja bem, como que eu me encho da palavra? Como que eu aplico a palavra de Deus no reino? Eu tenho que falar a palavra. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você só vai falar do que está cheio o seu coração. Qual é o assunto que você fala mais? É isso que está o seu coração cheio. Eu quero te fazer um desafio para 2026. Se nós queremos um reino imparável, se nós queremos uma igreja que vai realmente incomodar o mundo, não é? Uma igreja que vai alvoroçar o mundo, que vai cumprir esse propósito de Deus, a palavra tem que estar em nós. Nós temos que estar cheios da palavra. E quando nós abrirmos a nossa boca, o que vai sair? Vai sair a palavra. E é a palavra que converte as pessoas. Aumentava o número dos discípulos, dos convertidos, por causa da palavra. Agora, se eles não tivessem cheios da palavra, o que ia sair da boca deles? Quem está comigo aqui? Ó? Agora ele fala assim, olha, não cesse de falar deste livro da lei. Agora, antes de falar, você precisa meditar nele dia e noite. Então eu quero te fazer esse desafio prático. Primeiro desafio prático aqui. Ei, vamos começar esse novo ano, irmão, lendo a Bíblia. Não é? Vamos lá, vamos começar. Vai passar o ano todo. E aí você vai no meio do ano, fala assim, eu vou começar uma leitura bíblica. Não, irmãos. Qual que é o segredo? É prioridade. É igual dinheiro, né? Se você gasta todo o dinheiro e não paga as suas contas principais, vão cortar a tua luz. Não é? Você vai ficar endividado. Você gasta todo o dinheiro com o que não é prioridade, vai faltar dinheiro para prioridade. Ei, se você gastasse todo o seu tempo com bobagem e você não investir tempo com a palavra, você não vai ser cheio da palavra. E não é palavra que vai sair da sua boca e você não vai converter as pessoas em sua volta. Vocês estão comigo aqui? Amém, queridos? Então a primeira coisa, a igreja que vai realmente, vai ser esse reino imparável, é a igreja cheia da palavra. Deixa eu avançar. Outra coisa, uma igreja que realmente é essa igreja, luz do mundo, né? Uma igreja que vai experimentar o reino imparável, além dela ser cheia da palavra, grita aí comigo, ela tem que ser cheia do Espírito Santo. Diga aí, cheia da palavra. Diga aí, cheia do Espírito Santo. Olha o que diz Atos 9:31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, ou na comunhão do Espírito Santo, ela crescia em número. Quem está comigo aqui? Ó? Percebe? Por que a igreja crescia em número? Porque ela caminhava no temor do Senhor e no conforto, na comunhão do Espírito Santo. Presta atenção, essa palavra conforto aqui, paráclesis, no grego, é amizade profunda. É a mesma palavra quando a gente fala aqui todo domingo, né? A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Essa palavra comunhão, paráclesis, é amizade profunda. Então veja bem, o que é uma igreja cheia do Espírito Santo? É uma igreja que tem uma amizade profunda com o Espírito Santo. É uma igreja que o Espírito Santo governa os passos dela. Quem está comigo aqui? Não é? Antes dela tomar as decisões, ela consulta o Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Olha, a Bíblia fala várias vezes assim, essa frase, fulano cheio do Espírito Santo. Estevão, cheio do Espírito Santo, viu o céu aberto. Ele viu Deus Pai assentado no trono. E Jesus em pé à sua direita. Ele estava cheio do Espírito Santo. Não é? O Espírito Santo estava nele. Ele viu Deus Pai, Deus Filho. Já pensou? Porque, irmão, se nós estivermos cheios do Espírito Santo, nós vamos ver o mundo espiritual. O apóstolo Paulo estava pregando e uma mulher lá atrapalhando, adivinhando as coisas, atrapalhando o culto. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, expulsou o demônio dela. A autoridade espiritual. Ele estava pregando em outro lugar e tinha um cara lá atrapalhando o governador Sérgio Paulo. Ele não queria que o governador ouvisse a palavra. E o apóstolo Paulo falou a si mesmo:
A Bíblia diz que Paulo, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos nele e disse: ó filho do diabo. Não é? Ele fala assim: eu te ordeno, tu ficarás cego por algum tempo. Não é? E quando o governador Sérgio Paulo viu aquele milagre, ele entregou a vida a Jesus. Estão comigo? A Bíblia diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito Santo no deserto. Uau! Irmãos, uma igreja cheia do Espírito Santo. Agora veja bem, também tem um testemunho assim negativo, né? Que o apóstolo Paulo chega em Éfeso e a igreja não crescia. Olha só, eu estou te mostrando aqui que o crescimento da igreja é relacionado a gente ser cheio do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo no controle da nossa vida. Estou te mostrando aqui, não é? A igreja andava no conforto do Espírito Santo, na comunhão do Espírito Santo, e ela crescia em número. Eu te mostrei. Agora é interessante. O apóstolo Paulo chega em Éfeso e a igreja não crescia. Tinha 12 homens por muitos anos. O pastor lá era o pastor Apolo, que a Bíblia fala que ele era um profundo conhecedor das Escrituras. Atos 18, fala dele, um cara top das galáxias. Mas a igreja não crescia. Não crescia a igreja. O apóstolo Paulo fez uma pergunta para os Efésios, Atos 19, 2. Perguntou-lhes Paulo: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhes responderam. Olha o que eles responderam. Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu temo que muita gente na igreja nem sabe nada sobre o Espírito Santo. Nem lê nada sobre o Espírito Santo. Nem sabe a missão do Espírito Santo. Quanto menos ter relacionamento com o Espírito Santo. Como que nós vamos abalar o mundo? Como que nós vamos ser esse reino imparável? Está percebendo? Queremos ser uma igreja imparável esse ano, sim ou não? O que é que nós temos que fazer em primeiro lugar? Cheio da palavra. Cheio da palavra. Cheio da palavra. Fiquei tão feliz, né? Deixa eu dar o testemunho do Paulo. Paulo me ligou, falou: pastor, eu quero entender melhor a Bíblia. Qual a Bíblia que o senhor me indica? Falei: Paulo, uma Bíblia de comentário é muito boa, mas é um comentário muito superficial. Deixa eu te dar um toque. Lê uma Bíblia, qualquer Bíblia, junto com o comentário do livro. Indiquei um livro de Romanos para ele, um comentário de Romanos para ele. Leia esse comentário junto com o livro de Romanos. Eu cheguei aqui, o cara já estava aleluiado. Mal começou a ler o comentário de Romanos. Não é? Mesma coisa eu falei com o pastor Willy. Um dos segredos do pastor Willy, vou revelar o segredo do pastor Willy. Não é? Eu disse: Willy, comece a ler os comentários do livro. Porque o comentário vai comentar versículo por versículo. E ele vai te explicar a cultura, o contexto, de como aquilo foi escrito. É muito importante isso. O Willy já leu quase todos os comentários do Hernandes Dias Lopes. Não é? Gente, nós temos que tomar uma decisão esse ano. A gente não pode ficar na superfície. Entende o que eu estou falando? Há quanto tempo vai demorar para a gente começar a ler nossa Bíblia? Não é? Para a gente realmente ter um relacionamento com a nossa Bíblia como prioridade. Como que eu posso, irmão, acordar e olhar primeiro as minhas redes sociais e ficar horas na rede social sem olhar para a Bíblia? Aí depois, meu Deus do céu, eu falei que eu quero um reino imparável. Deixa eu ler um versículo aqui para dizer que eu li a Bíblia. Aí o cara passou 2 horas na rede social e 2 minutos na palavra. O que é que vai sair de dentro dele? Estão comigo? Não é? Então, quem que é o reino imparável? Primeira coisa, fala aí rapidão. Crer na palavra. Cheio da palavra. O que mais? Cheio do Espírito Santo. Grita aí, terceira coisa. Uma igreja relevante, uma igreja luz do mundo, uma igreja sal da terra, uma igreja que é o coração do reino imparável, é uma igreja cheia de fé. Grita aí, cheia da palavra. Cheia do Espírito Santo. Grita aí, cheia de fé. Cheia de fé. Deixa eu te falar uma coisa, pastor. Como que eu me encho do Espírito Santo? Irmãos, a Bíblia ensina tanta coisa, eu gosto tanto. Esse versículo, deixa eu só voltar aqui rapidinho, que é prático, né? Efésios 5,18, fala assim, ó, enchei-vos do Espírito. E ele vai dizer como, o apóstolo Paulo vai dizer como que você se enche do Espírito. Aí ele vai falar aqui, ó, nem lembro se eu coloquei esse versículo aí.
Efésios 5,18. Aí depois o 19 ele fala assim, ó, falando entre vós com salmos. Quer ser cheia do Espírito Santo? A senhora quer ser cheia do Espírito Santo, sim ou não? Converse com pessoas sobre a palavra. Entende? A senhora lê, deixa entrar aquela leitura. Aí procura alguém que está lendo a Bíblia, deve ter alguém aí que lê a Bíblia na igreja, né? E aí a senhora conversa com essas pessoas. Olha, eu vou te falar uma coisa, o momento que eu mais aprendo é quando eu converso, por exemplo, no discipulado, que eu estou ali conversando sobre a Bíblia, às vezes os caras me falam alguma coisa, então me faz uma pergunta forte, não é? Olha, aí eu digo, rapaz, é muito importante. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Quem quer ser cheio do Espírito Santo? A Bíblia responde, falando entre vós com salmo. Fala mais uma coisa, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. Alguém perguntou assim para mim, pastor, música do mundo é pecado? Eu falei, cara, isso não é essa a questão. A questão tá lá cantando, né? Eu sei que eu vou morrer, eu sei que eu sou miserável. Ou eu cantar uma música para Jesus, eu adorar o Senhor com música, não é? Cantar um hino espiritual para Ele, ficar com Ele, ficar com o Espírito Santo. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Ouça mais canções de louvor e adoração, não é? Cante mais. Amém, queridos? É a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Ele continua dizendo, ele fala aqui assim, olha, versículo 20, dando sempre graças por tudo. Meu Deus do céu. Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Você dá sempre graças por tudo. Deu errado alguma coisa. Senhor, a tua palavra diz que Deus em Cristo sempre me conduz em triunfo. Se o Senhor deu errado, mas o Senhor está me conduzindo em triunfo. Obrigado, Senhor, sempre, em tudo. Você é cheio do Espírito Santo. Quem está me entendendo? E o 21 ele fala, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. É submissão às autoridades delegadas, não é? A gente vai ser cheio do Espírito Santo. Tá bom, agora vamos terminar. Quantos minutos? Vamos terminar. Grita aí, uma igreja cheia de fé. Grita aí, uma igreja cheia da palavra. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja cheia de fé. Essa é a igreja que vai ser, irmãos, imparável em 2026. Você é a igreja. Você é a igreja imparável. Vamos ver. Atos 16:5, olha o que diz. Assim as igrejas eram confirmadas na fé e cresciam em número. Incrível, né? Cada versículo que a gente leu. Olha, eu vou te mostrar de novo, rapidão. Muito forte, olha. Uma igreja cheia da palavra. Os que aceitavam a palavra foram batizados, havendo acréscimo de quase 3.000. Muitos, porém, dos que ouviam a palavra creram, subindo o número de homens a quase 5.000. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava o número dos discípulos. Palavra gera crescimento. Agora, nós vimos do Espírito Santo também, não é? Vou ler de novo. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor e no conforto, na comunhão do Espírito Santo, crescia em número. Igreja que tem relacionamento com o Espírito Santo, cresce. E aí, por último, é muito forte isso aqui, uma igreja cheia de fé. Assim as igrejas eram confirmadas na fé e cresciam em número todos os dias. Diga todos os dias. O que é fé? Fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Presta bem atenção aqui, presta atenção. A gente confunde muito fé com esperança, né? Porque a Bíblia fala que vai permanecer a fé, a esperança e o amor. Tudo que vai sobrar no final é a fé, a esperança e o amor. Então, são coisas diferentes, a fé e a esperança. A esperança é assim, eu tenho a esperança que Jesus vai voltar. Não adianta a gente aplicar fé, vamos aplicar fé agora, pessoal, todo mundo aqui, vamos aplicar fé para Jesus voltar agora.
Deus já estabeleceu o dia. O que me resta é esperar. É a esperança, está comigo? O que é fé? Fé é certeza de algo que eu não tenho, que eu não estou vendo aos olhos humanos. Eu sei porque sei. Não é? Eu sei porque sei. Não sei te explicar, mas eu sei. Eu tenho certeza. Uma loucura isso, né? Isso é fé. Quem tá me entendendo? Irmãos, uma igreja, porque a Bíblia diz que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Agora veja bem, presta atenção. Vocês sabem como vem a fé, Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir a palavra, não é? É a palavra de Cristo, o Evangelho. Assim que vem a fé. Agora, presta atenção, não é só assim. Porque a Bíblia registra isso que eu quero falar para vocês. Por exemplo, o Davi, ele chega para o Saul e diz assim mesmo: eu vou. Ele não vai dizer assim, ele não diz assim, olha, eu tenho esperança que eu posso vencer esse Golias, esse gigante. Ele não fala isso, ele fala assim, olha, eu vou vencê-lo. Eu sei que eu vou vencer, tenho certeza. Aí o Saul fala assim, mas como assim, rapaz? O cara é experiente, olha o tamanho dele para você. Você nem é soldado ainda. Ele diz, porque eu estava no campo, veio um leão, eu matei o leão, rasguei o leão como se ele fosse um cabrito recém-nascido. Foi uma coisa sobrenatural, foi Deus. Veio um urso, eu fiz a mesma coisa com ele. Então o Deus que me livrou das garras do leão e do urso vai me dar vitória contra esse gigante. Deixa que eu vou lá. Irmão, a fé do Davi, claro, estava na palavra, mas estava também numa experiência que ele teve. Isso aqui é muito importante para o crescimento da igreja, não é? Esses milagres, irmãos. Por exemplo, olha só o que diz João 11, 45. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera com Lázaro, creram nele. Eles viram um milagre. E eles disseram, uau, esse povo é maluco mesmo, rapaz. Eu quero o Deus deles. Olha aí, o morto ressuscitou. Cara, o cara estava morto há 4 dias. Rapaz, eu quero aceitar Jesus, aleluia. Quem está me entendendo? Então, irmãos, os milagres, não é? Que precedem a fé, podem ser uma isca poderosa para os não crentes. Quem está comigo aqui? Qual é o segredo para a gente romper esse ano? São coisas pessoais para a sua vida. Você vai romper pessoalmente na palavra, não é? Ser cheia do Espírito Santo, ser cheia de fé. Irmão, nós temos que experimentar milagres. Agora, irmão, não pode ser só isso, tá? Não pode ser. Cutuca esse crente que está aí perto de você, diga assim, te manca, crente. Nós vamos ser uma igreja cheia da palavra. Diga para ele, nós vamos ser uma igreja cheia da palavra. Nós vamos ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós vamos ser uma igreja cheia de fé. E nós vamos ser responsáveis por esse reino imparável em 2026, em nome de Jesus.